noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa derramar sobre cada um de nós bênçãos de paz, de equilíbrio, de amor. Porque nós sabemos que somente Jesus pode nos fornecer isso com abundância. E a tua mensagem é sempre voltada ao amor. Nunca Jesus disse algo que não fosse fora desses ensinamentos. Sempre firme nas suas situações. Muitas vezes ele era pego em armadilhas da época dos fariseus, daqueles homens que queriam experimentar. Mas ele sempre tinha uma mensagem e uma resposta, sempre com uma pergunta. Né? Então, muitas vezes, quando nós estamos numa situação difícil, nós temos que perguntar sempre o que Jesus faria numa situação dessa. Nós sabemos que Jesus, todos os dias, ele orava ao Pai. E nós sabemos que Jesus é o nosso modelo de guia, foi o Espírito maior que pisou na terra. Então, ainda às vezes a gente pensa nessa, mas Deus sabe que nós precisamos. Mas por que Jesus fazia isso? Porque ele o respeitava as leis do Pai maior. Certa vez, alguém o chamou de bom. Ele disse: não, bom é o meu Pai que está no céu. Nem esse título ele pegou para ele. Ele era mestre. Os seus ensinamentos eram muito profundos. Então, os seus seguidores, eles tinham tanta confiança nas suas palavras, nos seus ensinamentos, que nós sabemos da história, que eles se entregavam de corpo e alma, mas em nome do Cristo. Eram perseguidos, mas não fugiam, não corriam, aceitavam, porque eles confiavam no Mestre. Então, quando nós pegamos o Evangelho, nós entramos no capítulo 6, por exemplo, que é o Cristo Consolador, que eu, sinceramente, é um dos capítulos que eu mais leio, porque ali eu encontro o consolo para as minhas dores, para as minhas angústias, para as minhas lutas no dia a dia. Qual de nós aqui não temos isso? Qual de nós aqui não temos problema? Todos temos. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra. E o que é a Terra? É um mundo de prova e expiação. E Jesus ainda afirma que nós não sairemos daqui enquanto nós não pagarmos o último centavo. A Terra para nós é uma prisão escola, aonde nós vamos evoluir, nós vamos crescer aqui. Então nós voltamos para a base espiritual, nós somos orientados, informados. Aí nós temos que voltar aqui na Terra para reparar os nossos erros, né, que nós cometemos aqui. Basta nós olharmos a história do nosso planeta. Quantas barbaridades nós fazíamos. Nós, épocas de Jesus, nós não éramos donos de nós. Nós tínhamos que tomar muito cuidado para ver se nós conseguimos passar um dia aqui na Terra. Porque o homem não era valorizado, não era respeitado. Ou era os palacianos, a alta sociedade, ou a ralé. A ralé, infelizmente, não tinha valor. Eram as pessoas esquecidas, né? Eram os membros da sustentação daquela época. Então nós temos que ter esse cuidado quando nós estivermos em situação difícil. Fazer essa pergunta para nós mesmos. O que Jesus faria nesse momento? Então nós temos vários casos
de situações que Jesus enfrenta, perguntas maliciosas, ele se depara com situações dentro da lei da época que eles punham em prova o Cristo. Nós temos várias situações, quando ele fala da palavra do bom samaritano, por exemplo, houve uma questão, um questionamento de um fariseu, dizendo o que ele tinha que fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus responde com uma pergunta: o que é que está escrito na lei? E ele responde: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falasse bem, faça isso e vai conquistar. Mas quem é o meu próximo? Olha a pergunta maliciosa: quem é o meu próximo? Todos nós somos um próximo do outro. Nós não vivemos sem condições sozinhos. Nós necessitamos da sociedade para vivermos. Então, o que está na sociedade são o nosso próximo, que deve respeito, que merece o nosso respeito, aliás. Então Jesus responde contando de uma história, uma parábola do samaritano. Mas por que Jesus coloca o samaritano? Olha só a visão de Jesus. Os samaritanos não eram um povo bem visto por aquele povo daquela região de Israel. E ele coloca o samaritano. E eles ficam de boca aberta, porque Jesus escolhe uma pessoa que não era bem vista por ele, mostrando que o próximo é aquele cidadão, o nosso inimigo. Ele é o nosso próximo, que nos deve respeito a ele. Porque é um filho de Deus e um irmão nosso. Nós estamos hoje em situações de não nos entender, mas amanhã estaremos. Essa é a finalidade da nossa vida aqui na terra. É nos amarmos uns aos outros. Porque Jesus afirma que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Olha a afirmativa de Jesus: ninguém vai se perder. Podemos levar séculos, mas nós vamos entrar no caminho certo. Nós vamos voltar ao aprisco. Nós somos ainda ovelhas desgarradas, que levamos séculos em situações difíceis. Hoje nós estamos voltando ao aprisco. Nós estamos voltando à casa. Então, eu sempre comento que nós somos pessoas privilegiadas de ter abraçado nessa existência e conhecer a doutrina espírita, que nos traz uma fonte inesgotável de ensinamento para que nós possamos entender Jesus. Estude a doutrina espírita e compreenda e entenda Jesus. Essa é a finalidade da doutrina, porque ela tem como bandeira o amor e a caridade. E o que é que Jesus fez durante a sua estada aqui na terra? Amor. Ele pregou todos os dias. Ele se dirigia às criaturas com amor, independente de quem era. Se era um leproso, se era um criminoso, se era alguém de má vida, todos eram filhos de Deus, irmãos. Em situação difícil, sim, mas um dia ele disse que atrás de uma lágrima de arrependimento, aquele cidadão vai se voltar para Deus. Foi essa conversa que ele teve com Joana de Cusa, porque nós gostamos de imediatismo, queremos resolver os nossos problemas, na nossa visão. E que Joana foi fazer? Foi exatamente procurar Jesus para que ele conseguisse resolver o problema que ela tinha no lar, que era o esposo. Um homem, Cusa, intendente de Herodes, lá da alta corte, ele vivia vivendo as coisas da terra, as alegrias da terra. E Joana já tinha conhecido Jesus e estava seguindo os seus passos. E ela começa a ficar preocupada com o esposo e vai buscar Jesus. E Jesus, depois do diálogo que ele tem com ela,
porque ela queria que modificasse, que ele mudasse da água para o vinho, a transformação imediata. E Jesus fala assim: não, atrás de uma lágrima de arrependimento, o homem se transforma. Um bárbaro, aquele que por onde passou deixou um rastro de dor e de sofrimento, quando ele tiver uma lágrima de arrependimento, ele se transforma, muda. Então, afirma novamente que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Afirmativa de Jesus. Então, nós temos que ter essa visão, confiar nessa justiça divina. Ainda continuando, Jesus fala para ela: olha, lá ao lado do teu esposo é teu lugar, vá e seja fiel. Olha, para quem foi lá em busca de resolver o problema, ele falou assim: você vai lá e resolve, seja fiel ao lado dele, porque ele precisa de você. Você tem um compromisso com ele. Muitas vezes nós viramos as costas, porque é muito mais fácil nós abandonarmos do que seguir em frente, porque o caminho é muito estreito, é muito difícil, são renúncias. É esse o pedido que Jesus faz para nós. Se aquele que quiser vir após mim, renuncia-te a ti próprio e venha, tome a sua cruz. Quer dizer, assuma os seus compromissos. E a doutrina espírita nos explica muito claramente sobre isso. Quando nós lemos obras de André Luiz, escrita, recebida por Chico Xavier, nós vemos que no mundo espiritual, as histórias contadas por André Luiz, o mais conhecido de todos é o Nosso Lar. E lá nós vemos a situação dos espíritos que chegam até o nosso lar e são recuperados, tratados, preparados para nascer novamente, assumindo compromissos. Chegam aqui na Terra, eles cometem o erro novamente, às vezes perdem a oportunidade. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Essa é uma oportunidade importante em nossa vida, porque nós já encontramos esse filão de ouro. Quando Jesus fala daquele homem que foi para o campo trabalhar, encontrou um filão de ouro, voltou para o seu lar, vendeu tudo que tinha e comprou aquelas terras. E Jesus fala dos seus ensinamentos, dando esse exemplo que o filão, que é o grande jazigo, é os seus ensinamentos, é a sua palavra, é a notícia que ele trouxe do mundo espiritual para nós, que Deus é um Pai de infinita bondade, um Deus de amor. Então esse homem encontrou. Então Joana encontra esse filão, e tantos outros encontraram. E nós estamos agora começando a encontrar, começando a conhecer essa figura sublime de Jesus. Quantos séculos nós já perdemos de existências passadas em erros, cometendo erros gravíssimos, mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá novas oportunidades de nascer de novo e voltar aqui na Terra para dar continuidade às nossas tarefas. Essa é a função da doutrina espírita, a doutrina consoladora prometida por Jesus. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei um outro Consolador em Espírito e Verdade, que lembrará de tudo que eu disse e de muito mais que hoje não podeis compreender. Tanto é que nós vemos que Jesus fala com parábolas, porque ele conta a história, e a história fica gravada. A parábola do bom samaritano é uma história, né, de um homem que foi assaltado. A parábola do filho pródigo é uma outra história. Somos todos, quase todos nós, somos filhos pródigos que pedimos a nossa parte da herança. Como nós temos a liberdade e o livre-arbítrio, o Pai nos dá. Seja feita a sua vontade. E nós saímos a desfrutar das alegrias da terra. Mas Jesus, ele coloca duas estradas. A estrada que o filho pródigo pegou,
estrada larga das ilusões. Mas lá no futuro, lá na frente, ele vai ter um momento difícil, onde a dor vem em socorro dele, a solidão vem em socorro dele. Aí ele lembra do Pai. Então a dor é uma necessidade ainda que nós temos, porque a dor faz que nós lembremos do Pai. Nós não procuramos Deus se está tudo mil maravilhas. Se está tudo correndo mil maravilhas, nós não procuramos. Raramente as pessoas procuram. E muitas vezes nós passamos por pessoas que são verdadeiras luzes para nós. Eles representam um verdadeiro irmão que dá exemplo para nós. E nós passamos despercebidos. Nós aqui nesta casa tivemos o privilégio de ter conosco uma dessas almas que vem nos consolar, veio nos dar ânimo, veio nos dar oportunidade de trabalho. Chama-se Hugo Gonçalves e Dona Dulce, que ficaram aqui 60 anos nos ensinando como devemos agir. E graças a esse casal, nós temos essa casa. Mas antes dele passaram outros. Eu ontem ainda no estudo, eu contava a situação de um cidadão que eu conheci. Eu era bem criança, mas eu lembro dele perfeitamente. Chamava-se seu Quintino. Era um negro, muito pobre, simples. E ele era amigo do meu pai e da minha mãe. Mas a simplicidade dele era tanta que as pessoas invejavam dele. Porque se ele fosse um homem rico, milionário, as pessoas talvez não prestassem atenção nele. Porque a bondade daquele homem era muito grande, e a sua humildade e a sua simplicidade. E ele era amigo do meu pai e da minha mãe. E eu tive a felicidade de um dia, aqui, alguns anos atrás, de ter ele, receber ele aqui nessa casa. Estava o senhor Hugo reunido naquela noite, e eu lembrei do seu Quintino. E falei para ele, falei, tio, o senhor conheceu o seu Quintino lá em Matão? Falou, sim. Falou, senhor, eu tenho a impressão que ele está aqui. Falou, ele está. Ele está aqui. É um espírito iluminado. Mas era um homem simples. Andava descalço. Nunca tinha posto, talvez, um sapato no pé. Ele passava em casa com a sua pica-pau, a espingardinha, queria matar uns passarinhos no mato, perto de minha casa. E meu pai falava para ele, Quintino, você vai entrar no mato, descalço, você vai se levar o... Falou, senhor Zé, os espinhos vêm meu pé, eles encolhem tudo de medo. Porque ele nunca tinha posto um sapato no pé. A sola do pé era grossa. Era um couro batido, como se fosse uma sola de sapato, um couro batido. Mas ele vivia uma vida e tinha uma família grande. E naquela época, isso nos anos 50, eu cheguei aqui em Itabé em 55. Ele era uma família enorme e as filhas da vez em quando chegavam grávidas. Ele acolhia com amor. Aumentava mais um cômodo na casa, com as suas dificuldades, com as suas lutas. E lá ele recebia, ele era feliz. Um dia depois da sua velhice, já aposentado, ele num sábado de manhã, ele foi para Matão, da cidade, fez as comprinhas de costume dele, voltou para casa e falou para a mulher dele, disse, olha, hoje e amanhã eu quero alegria nesta casa, porque segunda-feira eu já não vou estar mais aqui. A esposa deu uma gargalhada, você está ficando caduco. Quando você viu uma coisa dessa, quem é você para saber disso? E ele pegou o violãozinho dele, disse que cantou do sábado à tarde toda, domingo,
E falou assim, quer mais uma coisa, a hora que o caixão entrar no cemitério, eu quero que solte 3 rojão. E domingo, segunda-feira de manhã, ele amanheceu-se fora do corpo físico. E tiveram que soltar os 3 rojão dele. Foi a única, talvez, exigência que ele fez na sua vida. Talvez fosse uma pontinha de vaidade dele para chamar a atenção que ele estava indo embora. Ou um recado para a cidade: eu passei por aqui e não precisei me contaminar com o lodo do pântano que nós vivemos. Quintino, negro, uma alma iluminada. Então eu tive essa oportunidade. Então eu tinha 4 anos, talvez. Eu lembro muito pouco dele, do jeito que ele era, da simplicidade dele e da pobreza dele, que às vezes minha mãe mandava comida para ele na pedreira que foi do meu avô. Então, isso aí é os ensinamentos, são os consolos que nós temos na nossa caminhada e que nós não percebemos. E Chico tinha isso, porque nas pessoas mais humildes que o rodearam, ali estavam os espíritos iluminados, que nós sempre comentamos aqui nessa casa. O Chico recebia todos igual, mas Chico tinha uma postura que Jesus tinha. Ele recebia todos, e aqueles mais simplesinhos que lhe davam mais atenção, porque aquele simplesinho era o que mais necessitava. E está aqui no Evangelho isso. Porque esse convite, que uma das maiores caridades que nós podemos fazer é dar atenção àquelas pessoas mais simples, e talvez até com idiotice, porque eles é uma caridade que poucos de nós fazemos, é parar para ouvir alguém falar conosco, que sabemos que não vai trazer nenhuma novidade, nenhum benefício, mas para ele isso é uma caridade. E Jesus fazia isso, o Chico fazia isso. Então, essa doutrina é uma doutrina escola, aonde ela nos ensina como que nós devemos caminhar aqui na Terra. E nós temos dificuldade, temos muitas ainda, porque nós temos a nossa bagagem. E nós não vamos perder essa bagagem do dia para a noite. Vai ser séculos ainda para a nossa transformação espiritual. Mas podemos ser um salto de Tarso, uma mudança imediata. Quando ele se encontra com Jesus nas portas de Damasco, ele muda uma água para o vinho. Ele tem o diálogo e já de repente ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E aí a grande mudança do homem que era um perseguidor do Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu que falas comigo? A autoridade do homem, da lei da época. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele se desmancha. Naquele momento ele entende por que Estevão, Pedro, Tiago faziam aquele movimento na época na Casa do Caminho. Ele entende, ele é um homem inteligente, como todos nós somos. Senhor, o que queres que eu faça? Vá para dentro de Damasco, se hospede na pensão desse tal de Judas, e ele vai lá falar com Ananias. Jesus vai falar com Ananias. Ananias, alguém te aguarda lá na pensão. Senhor, mas ele veio para me matar. Faça o que tem que ser feito. Obediente a Cristo. Ele vai lá e conversa com aquele que veio para me prender, para me matar. Ele é o Paulo Estevam, que eu aconselho ler esse Paulo Estevam. E nós vamos ver o trabalho desses missionários,
desses primeiros cristãos que se deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós. E hoje nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Não tem perseguição. Naquele tempo se matavam. Assim por nada. Quem leu aquele livro, se não me falha a memória, do Inácio da Antioquia, tem um fato ali que ele é arrepiado. Cidadão cristão ali, do grupo dos cristãos, tem ali um comércio de azeite. E ele ali trabalhando, limpando, ele derruba um vaso daqueles com azeite e não dá tempo dele limpar. E entra 2 soldados romanos. Um deles escorrega e cai. Ele não tem dúvida, saca a espada e mata o comerciante. Era um dos cristãos. Se revoltaram? Não. Por quê? Porque entendiam que eram ainda criaturas doentes da alma, que não tinham conhecido Jesus. E Jesus fala que nós temos que perdoar o nosso irmão que nos ofende não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Veja bem os conselhos que Jesus nos dá. É renúncia mesmo. Porque é muito mais difícil nós darmos a face quando alguém nos falta com respeito dos moços que corteia. É muito mais difícil dar a outra face do que reagir. Reagir todo mundo. E nós somos comuns ouvindo as pessoas falar assim: eu não levo desaforo para casa, mas leva orfandade, viuvez, tristeza, muitas coisas ruins para a família. Porque o orgulho nosso ainda não permite, a nossa vaidade, nós temos que ser maior do que o outro. Quem é ele? Quem pensa que ele é? Você sabe quem eu sou? Um espírito errante que está lutando para se purificar. Se nós pensarmos assim, nós vamos dar um passo mais largo na nossa caminhada evolutiva. E nós vamos conquistar aquilo que Jesus nos disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Somos ovelhas do Senhor. Então, quando nós pegamos o Evangelho e abrimos no capítulo 6, o convite que Jesus nos faz é muito sério, mas é um convite de alívio, de esperança e de consolo, para que nós podemos saber que nós temos jeito sim, e nós somos amparados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha a proposta que Jesus tem para nós. Ele fala isso para todos nós, independente de quem nós somos. Nós podemos estar cometendo o erro hoje, mas amanhã, se nós buscarmos Jesus, Ele vai nos receber. E vai tratar-nos igual aquele que está o acompanhando. E ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. Então esse é um comentário que nós sempre fazemos. O respeito que ele tinha da liberdade nossa de fazer o que nós achamos que está certo. A doutrina espírita ensina, orienta, mas não nos tira a liberdade. Só que tem uma coisa: depois que nós tivermos uma semana de Evangelho dentro da doutrina espírita, nós não temos como dizer eu não sabia. Aí vamos perguntar: o que você fez todo aquele tempo lá no Centro Espírita Allan Kardec, ao lado daquele casal, Hugo e Lúcio, fora dos outros companheiros, de um Imereu Pisaia e Dona Maria Eugênia Pisaia, de um Luiz Carlos Pedroso, de um Bezerra de Menezes, que nos orienta, de um Divaldo, de um Chico? Como é que nós vamos dizer que não sabíamos se nós temos isso nas mãos? Que eles veem nos trazer a receita
passado e futuro. Estudando a doutrina espírita no livro Céu e Inferno, no capítulo dos Espíritos. Leiam, estudem, que nós vamos entender que ali tem todos os tipos de espíritos, desde suicida até aqueles que mais sofrem as humilhações aqui na Terra. E nós vamos ver quais são os espíritos felizes. São aqueles que mais sofrem, que mais suportam a carga da cruz, respeitando o outro, entendendo o outro, perdoando o outro. Porque nós não vamos conseguir perdoar se nós não entendermos. Por isso Jesus nos pede ao Pai nos perdoar. Porque Ele sabia que nós somos, entendia a nossa dificuldade ainda, e ainda são muitas. Então nós estamos atravessando um momento da Terra muito difícil, onde as ilusões estão aparecendo que está no comando. Porque uma vantagem hoje, nós tivemos nos anos 70 alguém muito famoso do futebol que dizia que tinha que levar vantagem em tudo, né? E essa frase pegou e desviou muitas pessoas do caminho. Foi uma frase muito infeliz, né? Eu tenho que levar vantagem em tudo. Não, Jesus não fez isso. Jesus nos convida à humildade, à simplicidade, ao perdão, à paciência, para que nós possamos vencer. Vencer a quem? A nós mesmos. Então pensemos nisso com carinho. E levemos os nossos pensamentos todos os dias, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nessa existência, de estarmos sempre reunidos numa casa como esta, onde a base do Evangelho, do alicerce dessa casa é o Evangelho. E os fundadores dessa casa, como Luiz Piscini e tantos outros, mas vamos falar de Luiz Piscini porque ele foi o cabeça. Mas atrás dele tinha várias pessoas, porque ele sozinho não ia conseguir fazer isso. Ele construiu isso para nós. Hoje ele se encontra no mundo espiritual, mas ele deixou esse presente para nós. E temos os companheiros, os seguidores. E hoje nós estamos com a responsabilidade de dar continuidade a essa tarefa, que eles começaram lá nos anos 40. Aí chegou o seu Hugo em 53. Ficou aqui 60 anos, mostrando como devemos trabalhar no silêncio, andando com chinelos de veludo para não atrapalhar o que está do seu lado. Isso ele fez. Criou as suas filhas com amor, educou dentro do Evangelho, dentro da linha de instrução do Cristo. E quem tem uma semana de Evangelho não pode amanhã dizer que eu não sabia. Que Jesus nos abençoe. E sejamos nós um Quintino, né? Um Quintino na simplicidade, na humildade, na compreensão e no socorro que ele fez para todos nós. Porque imagine o que ele representou para Latão, as pessoas mais velhas, porque eu, criança, eu lembro dele com tanto amor. Tenho uma lembrança, uma saudade profunda daquele homem, simples, quase maltrapilho que andava, mas ele era uma alma boa. A gente se sentia bem perto dele e confiava naquele homem. E isso eu levo nesta vida de lembrança. Uma das boas lembranças que eu tenho na minha vida foi o seu Quintino, aquele negro, simples e humilde, que soube abraçar a sua família com amor, entendendo, compreendendo as dificuldades das suas filhas. Que Jesus dê para nós essa compreensão, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos um dia, alguém está falando de nós, das coisas boas que nós deixamos aqui na terra. E só temos saudades
de quem nós amamos. Muita paz a todos e que Jesus continue a parar na cabeça.